o que tem num hardware Arduino, né? Então, às vezes a gente fala, né, um hardware Arduino. Na verdade, eu não gosto desse termo hardware Arduino, porque o hardware é hardware, independente, ele pode funcionar fora da plataforma, né? Eu não necessariamente posso ter o hardware lá, a placa Arduino Uno, eu não preciso programar ela com a plataforma Arduino, né? Eu posso programar ela em assembly, se eu quiser, né? Usando mais próximo do hardware, tá? Então, não é necessariamente você falar, o Arduino, é só porque a placa é Arduino que você está trabalhando com a plataforma Arduino. Mas é interessante que um hardware compatível com Arduino, ele tem alguns blocos aqui que são básicos, né? Então, o microcontrolador alvo, um conversor USB serial para comunicar, toda a parte de hardware externo aqui para fazer esse microcontrolador funcionar, e a parte de interface aqui com entradas e saídas, tá? E aí, o que o Arduino trouxe também, né, que muitas plataformas lá em 2005, 2008, 2010, né, vamos se dizer, não tinham, né, principalmente naquela época o pessoal trabalhava muito com PIC, né, e quem era mais a área mais industrial, tinha outras plataformas da NXP, da Freescale, vamos se dizer, vamos voltar mais no passado, né, Freescale, Texas e tal, e o pessoal veio com uma abordagem de você ter bootloader, então através de uma interface USB, então o pessoal trouxe essa abordagem, então fizeram aí o bootloader, né? E começaram a facilitar essa parte de programação através de uma IDE simples, né? Se a gente olhar a IDE do Arduino, uma IDE simples, você carregava o código, você não precisava configurar nada de compilador, nada de toolchain nenhuma, um botão mágico na IDE, que você aperta upload, é um botão mágico ali, ele faz todo o processo para você. Então, essa foi a grande sacada aí do Arduino, inclusive eles mantiveram até hoje. Então, ali tentando trabalhar numa ideia mais avançada, mas o grande diferencial da ideia do Arduino, né, é ela ser simples e trazer o básico ali para você conseguir compilar e carregar sem esforço nenhum, tá? E beleza, então um hardware Arduino, se a gente for olhar esse esquemático, então tem um microcontrolador, Atmega 328, no caso aqui, a parte de fonte, a parte dos circuitos do oscilador e os circuitos básicos aqui para fazer o microcontrolador funcionar, e bastante pinos de entrada e saída, tá? E aqui uma interface USB serial, nesse caso aqui dessa placa, essa interface USB serial não está na placa, você pode usar um conversor externo e aí trabalhar com ele quando precisar só dessa comunicação. Beleza? Então, basicamente, um hardware é esse. Deixa eu só ver aqui. E aí, o Arduino Uno. Deixa eu abrir ele aqui. Então, aqui no Embarcados eu fiz um review, faz tempo já, do hardware do Arduino Uno. Então, aqui eu mostro todos os detalhes do hardware e tal. Então, a partir desse hardware aqui aberto, as pessoas começaram a estudar e ver que dava para fazer outros hardwares baseados nessa estrutura mínima, tá? Então, surgiram hardwares com outros microcontroladores, surgiram hardwares com aplicações já embutidas na placa, né? Além do microcontrolador, hardwares específicos para cada aplicação. Com isso, além da empresa Arduino, que já estava trabalhando, né, vendendo hardware, né, outras empresas surgiram nesse movimento open source, fabricando hardwares compatíveis. Então o projeto Arduino ficou aí nessa pegada. Aqui tem todos os detalhes da placa, tá? E eu vou focar bastante aqui no projeto com o Atmega 328, tá? Porque a gente vai ver ali que tem um detalhe bem interessante. Essa família VR de microcontroladores, ela é muito bacana. Antes de surgir o Arduino, né, na época lá em 2005, 2006, eu trabalhava já com microcontroladores. E naquela época, né, aqui no Brasil era bastante PIC, né? A gente usava bastante PIC, mas também tinha os AVRs. Naquela época era Atmega 8 que a gente usava. E era fantástico. O PIC era um sacrifício para programar em linguagem C. Aí eu descobri o AVR Studio, né? Na época era o WinAVR que tinha, né, já o pacote completinho para o Windows. E instalava no computador, tinha o AVR Studio que tinha até simulador
né? Então aquilo ali foi fantástico mesmo. A gente já começou a trabalhar com microcontroladores. A arquitetura VR, ela... Por que, né, até focando aqui, por que o pessoal do Arduino, né, eles escolheram a VR, né? Então, naquela época, já existia compiladores, né, gratuitos, já existia uma camada de abstração de hardware muito bem feita, né, a VR-libc, e aí já tinha ferramentas de programação, então era um ecossistema fantástico para se trabalhar. Então, e a arquitetura ali do AVR, ela possibilitava fazer códigos ali bem enxutos, usando a linguagem C. Coisa que o PIC ainda estava começando, tal, tinha algumas ferramentas, né, no PIC, acho que era o CCS, algumas coisas assim, mas nem a Microchip não tinha. Então, o pessoal começou a trabalhar bastante. Essa arquitetura possibilitou tudo isso, tá? Então, vamos continuando aqui. Beleza. Aí, só para a gente entrar no contexto, né? O projeto Arduino, ele se evoluiu bastante. Se vocês olharem hoje na empresa Arduino, né? Aqui está a imagem do site deles. As placas deles são todas, na sua maioria, voltadas para aplicações de IoT. O Arduino se tornou uma empresa que fornece soluções de prototipagem rápida para IoT. Tá? Então, tanto no hardware, os hardwares já preparados para comunicações, leitura de sensores, alguns já com sensores integrados, quanto plataforma de nuvem, tá? E lógico, tudo aliado também, todo o ecossistema que já está desenvolvido de bibliotecas. Então, hoje a plataforma Arduino, eu vejo como, né, posicionada como uma fornecedora de soluções de prototipagem rápida para IoT, né? Então, as placas já não tem mais essa pegada aqui do Arduino Uno. As novas já são todas esse modelinho aqui, barebone aqui, onde você pode soldar, usar né, já direto na sua aplicação, e também todas com conectividade, tá? E aí já usando arquiteturas mais avançadas. Então, a maioria das placas que foram lançadas já não usa arquitetura VR, né? Quando usa uma arquitetura já mais avançada, não essa aqui do 328, que já está bem, vamos dizer, ultrapassada, já há muitos anos no mercado, né? Mas já usa núcleos já melhorados, né? Com o passar dos anos já melhoraram, e também com ARM, tá? Então, ARM Cortex M0, M3, M4. Boa, Marcos Egito. Arduino com Wi-Fi, né? Existem algumas lojas que representam a empresa Arduino aqui no Brasil, tá? Então, tem essas placas oficiais com Wi-Fi, com Bluetooth, com até o LoRaWAN, Sigfox, entre outras, tá? Mas com preço bem salgado. Hoje, o Wi-Fi, eu nem, sei lá, se você, dependendo da sua aplicação, vai para um SP32, SP8266, mas acho que já vai para um SP32 direto, que é mais sucesso, tá? Lógico, se você for fazer uma aplicação, avaliar que o hardware ali do Arduino, né, a placa que está sendo usada, né, pode ser interessante, aí você vale a pena testar. Tudo isso vai depender de qual ambiente que você vai estar. Se você estiver no ambiente de desenvolvimento, aí vale a pena, né? Uma empresa compra um hardware desse para testar, valida ali o módulo. Inclusive, esses módulos que usam aqui no Arduino, né, o U-Blocks, muitos deles já estão homologados aqui no Brasil. Tem empresas que fornecem ele aqui, então é bem mais fácil, assim. Mas vai depender muito da aplicação. Se for para ensino, vale usar aí o ESP32, que o ESP32 é fantástico e tem suporte Arduino também. Beleza? Então o projeto Arduino evoluiu muito.